Olá, muito bem-vindo ao nosso canal. O meu nome é Jorge Amaro, sou psicólogo pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa e vamos ao tema de hoje. O tema de hoje tem a ver com falar em público. Dicas, sugestões, orientações para melhor falar em público. Antes de mais, deixe-me dizer-lhe, eu sou um tímido. Sou tímido. Há realmente muita gente tímida, mas que consegue falar em público. Portanto, o facto de ser tímido ou tímida não é desculpa para que não possa falar em público. Portanto, você talvez seja uma pessoa que se encaixa em determinada categoria. Se calhar você então é tímido, mas consegue falar normalmente em público, ou então você sente medo, sente um medo muito grande e se calhar até quase que paralisa diante de uma situação em que está a falar com muitas pessoas. Ou então você até fala, mas sente-se ansioso, sente-se muito ansiosa, muito nervosa, muito nervoso, sente se calhar aquele frio na barriga, tem tremuras, sente-se muito insegura dentro de uma situação dessas. Ou então você fala, mas acha que precisa de melhorar. Outro caso, você poderá também estar bem diante do público, mas quer dar palestras, quer até ter formação sobre isso da oratória e não sabe bem como é que há de começar. Ora bem, então comente aí nos comentários, por favor, que tipo de pessoa é que você é. Porque assim, os próximos vídeos que nós fizermos poderão ser vídeos mais personalizados, mais virados para o seu caso. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. E vamos então ao tema de hoje. Antes de mais, a voz. Será que você tem consciência que a voz é realmente um instrumento poderosíssimo? Ou seja, que os seres humanos têm realmente esse instrumento tão poderoso que é a voz. Voz. Aliás, hoje, por exemplo, estou aqui ligeiramente nasalado, porque estou ligeiramente constipado, mas mesmo assim estou a conseguir usar a minha voz. Portanto, é realmente muito bom podermos usar a nossa voz. Mas o que é certo é que muitas pessoas, em vez de usarem esse instrumento poderoso, muitas pessoas calam-se. Portanto, não dão a sua opinião, portanto, têm a oportunidade de expressarem a sua opinião, mas não o fazem. E podem até convencer as pessoas das suas ideias, dos seus argumentos, mas o que é certo é que, por causa da tal timidez, não conseguem usar a sua voz. Portanto, muitas vezes há oportunidades de falar em público, só que você foge dessas oportunidades. E, portanto, vamos aqui falar de como é que pode realmente usar a comunicação de uma forma envolvente, que envolva as pessoas presentes. Portanto, haverá segredos? Será que há segredos? Será que há técnicas para que você possa falar de uma forma que desperte a atenção das outras pessoas? Ok, há realmente técnicas e vamos aqui ver algumas sugestões que você poderá seguir para que isso aconteça, para que consiga captar a atenção do público. Então, vamos a isso. Primeiro, é importante que você tenha consciência que a oratória, a comunicação, portanto, argumentar de uma forma persuasiva, falar de uma forma envolvente, precisa de quê? Precisa de muita prática.
Ou seja, prática, prática, prática. Você precisa de praticar. Precisamos de praticar muito. Portanto, não adianta você achar que na sua primeira comunicação, sem grande preparação, que vai arrasar, que vai prender toda aquela plateia. Não, você precisa de praticar muito. Aliás, é o que acontece, por exemplo, quando conduzimos, no ato de conduzir um carro. Ou seja, no início nós não conseguimos estar a conduzir e estarmos a conversar com a pessoa que vai ao nosso lado. Não conseguimos conduzir e ao mesmo tempo abrir a janela. Não conseguimos conduzir e ligar o rádio do carro. Portanto, se alguém nos faz uma pergunta, nós não conseguimos tomar atenção à pergunta que nos fazem e ao mesmo tempo estarmos a conduzir com segurança. Depois você pratica, depois com o tempo, enfim, com a prática, nós praticamos e de repente já conseguimos conduzir, já conseguimos conduzir, ouvir música, ligar o rádio, mudar de estação. Só que, cá está, no começo isso não acontecia. Portanto, com o ato de comunicar é a mesma coisa. Nós precisamos de praticar muito. Portanto, falar em público e falar de uma forma envolvente, de modo a captar a atenção das pessoas, é realmente necessária muita prática. Como fazemos no ato de conduzir. Portanto, fique com isto, repita mesmo para si, para que você perceba mesmo isso. Eu preciso praticar. Eu preciso praticar e precisa ter oportunidades para falar em público. Portanto, sempre que surja uma oportunidade, aproveite essa oportunidade. Não deixe essa oportunidade para outra pessoa, agarre bem essa oportunidade, porque é uma hipótese de você praticar a sua comunicação. Ok? Pronto. Então, mas você poderá dizer, então e se não tiver, se não surgir essa oportunidade? Se não surgir essa oportunidade, você pode criar essa oportunidade. Bem, então, mas você dirá, mas eu tenho medo, tenho muita ansiedade. Sim, realmente o medo de falar em público é um medo que atinge muita gente. E porquê que será? Antes de mais, porque temos medo de sermos avaliados, de sermos julgados. Você, antes de ir fazer a sua comunicação, você pensa, vão julgar-me, vão avaliar-me e, portanto, eu não consigo controlar todas aquelas pessoas, porque realmente, enfim, sente-se vulnerável, não é? Portanto, é isso que realmente assusta. E há muitas pessoas que têm realmente, deixe-me repetir isto, porque é importante você saber isto, há muitas pessoas que têm muito medo de falar em público. É um medo que pode ser um medo ainda mais forte do que o medo da morte. Ora bem, então, mais dicas, mais sugestões, ou então deixe-me falar-lhe de alguns erros que se cometem. Antes de mais, é importante você criar uma ligação com a sua plateia. Portanto, é muito importante. E para isso é importante usar a linguagem corporal. É claro que você dirá, mas eu não tenho esse dom. Sim, realmente há pessoas que têm esse dom natural, portanto, artistas, às vezes políticos, grandes oradores têm esse dom natural. Mas você pode praticar, você pode ensaiar. Portanto, colocar o corpo bem direito, olhar as pessoas de frente, sorrir, tal como eu estou a fazer agora. Portanto, treine isso à frente de um espelho, treine à frente de uma câmara. Depois, você poderá dizer, mas e será que eu posso seguir umas notas? Pode realmente seguir notas e pode escrever, mas tenha em conta o seguinte:
A linguagem oral não é a mesma coisa, não segue as mesmas regras da linguagem escrita. Portanto, você pode realmente tomar notas, mas ensaie, ou seja, fale naturalmente para a plateia e então depois é que vai escrever a forma como a frase foi dita, ok? Essa é também mais uma sugestão. Depois, fale com vivacidade, com energia, portanto, porque realmente expressarmos em público, enfim, é mais ou menos parecido com aquilo que acontece numa conversa, só que se calhar deve dar mais vivacidade à sua voz. Portanto, fale em público como se estivesse realmente a conversar, mas a conversar com muito entusiasmo. Portanto, use um tom de voz expressivo e pode até falar mais alto, com a voz mais projetada. E você pode ensaiar isso à frente, repito, à frente do espelho ou então à frente aqui de uma câmara de um telemóvel. Portanto, já falei nisto, o sorriso, sorrir, sorrir, sorrir. Portanto, tenha em conta a sua linguagem corporal e a sua, mas também a dos outros. Ou seja, esteja atenta à sua plateia, vá varrendo a sala com os olhos, ou seja, vá olhando para ver como é que as pessoas estão a comportar em relação ao seu discurso. Ok? Depois, os gestos. Muito bem, gesticular, mas os gestos têm que ser autênticos. Portanto, os gestos não têm que ser demais. Só aqueles que servem para sublinhar e complementar as suas palavras. Cá está. Por exemplo, eu agora fiz aqui uma pequena mudança. Tons de voz diferente. Muito bem. Outra sugestão. Domine aquilo que você vai dizer. Ou seja, você tem que ter muita confiança no tema da sua exposição. Ou seja, tem que ter confiança que sabe o tema, que sabe o conteúdo que vai transmitir, que conhece bem a estrutura formal da sua apresentação. E porque quanto mais você demonstrar o domínio sobre o assunto, sobre as etapas do seu discurso, mais a plateia irá reparar nisso e vai então respeitá-lo, vai respeitá-la, vai admirá-la. Depois, outra sugestão, e se calhar ficamos por mais uma, porque o vídeo já vai longo, conte uma história. Porque realmente as pessoas gostam de ouvir histórias. Nós realmente compartilhamos muitas vezes informação com os nossos amigos, transmitimos determinadas narrativas sobre as nossas vidas e quem fala bem em público sabe que a melhor forma de captar a atenção de um grupo de pessoas é simplesmente contar uma boa história. Portanto, redija a sua exposição no formato de uma história. Ok? Bem, ficamos então por aqui. Havemos voltar a este tema desta questão de falar em público com mais sugestões, mas para já peço-lhe que comente este vídeo, que diga que tipo de pessoa é que você é. Você pode realmente ser um tímido, é o meu caso, mas qualquer pessoa pode realmente comunicar. Ok? Ficamos então por aqui hoje. Um abraço e muito obrigado pela sua atenção. Despeço-me de si e não se esqueça de subscrever o nosso canal. Muito obrigado. Obrigado.